Vamos lá então, meus irmãos. Nós já lemos o texto sagrado e a série, eu dei o nome a essa série de Criação, Queda e Redenção. Na verdade, não é uma redenção ainda. Na verdade, ainda não é uma redenção. Eu troquei o microfone aqui, será? Estão melhorando lá, né? Eu acho que eu que estou trocando, fazendo vocês. Desculpa. Som. Também não. Agora voltou aqui. Tá bem grave aí. Som. Tem bastante eco ainda. Som. 1, 2, 3, som, testando. Agora melhorou mais um pouco para vocês aí, né? Muito bem, gente. Eu estava dizendo que nós estamos começando a nossa série de sermões e dei o título a essa série de Criação, Queda e Redenção. Na verdade, a redenção aqui que me refiro não é a redenção completa, consumada, mas o anúncio dessa redenção que a gente já vê em Gênesis capítulo 3, ok? Então, por isso que eu dei esse título, criação, nós vamos ver a criação de uma forma geral, depois a queda, e depois nós vamos ver já anúncios, vestígios dessa redenção. Então, para facilitar, por isso que eu coloquei criação, queda e redenção, mas na verdade é um anúncio apenas da nossa redenção que começou nos primeiros capítulos de Gênesis. Nós vamos hoje tratar especificamente sobre o agente da criação, que é o nosso Deus. Mas antes de fazer isso, eu gostaria de que você pensasse comigo, você já parou para pensar na importância desse relato de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 3 da sua Bíblia? Você já leu isso com calma? Você já mastigou isso? Você já refletiu de fato sobre o que são esses 3 capítulos de Gênesis? Veja só, eu queria dar apenas um relato, um apanhado geral das Escrituras, para vocês verem como a própria Escritura, interpreta, vê, olha para Gênesis de 1 a 11. Veja, o relato da criação é base para a compreensão do restante das Escrituras. Sem uma compreensão correta da origem do homem, as leis que regem o seu relacionamento com o Criador e a quebra dessas leis pactuais, o restante das Escrituras não fazem o menor sentido. Se você retirar a história primeva, ou a primeira história de Gênesis 1 até Gênesis 11, ou ainda reduzir mais um pouco, tirar Gênesis 1 a Gênesis 3, você não fica com nada das Escrituras. Faz o seguinte, joga o restante todo fora, porque todas as Escrituras, ou toda a Escritura, depende inteiramente da sustentação de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 3. Veja, Deuteronômio, falando desse começo dessa história, capítulo 4, veja a lei. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisas tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta. A lei declara a importância do relato da criação. O livro dos Salmos, Salmo 8 diz, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes nos céus a tua majestade. Os Salmos também declaram a importância da criação. Os profetas, Malaquias, capítulo 2, verso 10, diz assim, não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Porque seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Olhe, os profetas também dizem que a criação é verdadeira. Romanos, capítulo 1, verso 20, apóstolo Paulo diz assim, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são indesculpáveis. Colossenses capítulo 3, verso 10. E vos revestiste de novo homem, que refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A criação também em repercussão
reverberação nas cartas do Novo Testamento. E o Evangelho, pastor? Mateus, capítulo 19, verso 4 a 5. Jesus abre a boca para reconhecer o relato de Moisés como verdadeiro. Então, respondeu ele, não tendes lido que o Criador... Jesus reconhece que existe o Criador e a criatura e a criação. Desde o princípio os fez homem e mulher. E disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Jesus cita Gênesis 2, capítulo 2, verso 24. Então, meus irmãos, eu não sei você, mas as Escrituras dão um valor extraordinário ao relato da criação e nós precisamos dar. Se a nossa teologia, se a nossa maneira de crer não está alicerçada nos relatos de Gênesis 1 até o Gênesis 11, tão atacado pelo liberalismo teológico, tão atacado pelas falsas religiões, dizendo que tudo isso é história, é conto de fada. Se você não acredita dessa maneira, você não vai ter sustentação para a sua fé. Você não vai poder dar alicerce, razão de todas as coisas pela qual você crê. Jesus está intimamente ligado a tudo que aconteceu em Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11. O Jesus que você diz amar e crer. O Jesus que você diz defender, que você diz que somente a ele ouve. Esse Jesus se referiu à criação como um fato histórico. Aconteceu de fato. Então, algumas questões introdutórias, além de mostrar a importância desse relato. Primeiro, há duas grandes partes em Gênesis, que eu já disse, de 1 a 11, a história primeva ou primitiva, e de 12 a 50, a história dos patriarcas. Outra maneira de você ver isso, e eu gosto mais dessa maneira, é que houve uma criação, houve uma degeneração. Se você quiser trocar a palavra criação por geração, talvez fique melhor o trinômio. Houve alguma coisa que foi gerada, depois degenerada e regenerada. Então é sobre isso que nós vamos ver aqui. Houve uma criação, houve uma degeneração das coisas que foram geradas e criadas, e agora há um conserto, uma regeneração. É sobre isso que trata as Escrituras e esse pedaço aqui de Gênesis, capítulo 1, verso do 1 ao 11. Primeiro, o nome Gênesis é Bereshit, do hebraico, que significa princípio. No princípio, arque do grego é princípio, lá de João capítulo 1, mas aqui é Bereshit, que significa princípio, início, começo, o primeiro start. Então é possível que a gente já, a partir do nome, entenda que é um relato do começo de todas as coisas. A autoria é consagrada na tradição cristã, que é a autoria de Moisés. Testemunho interno da própria lei do Senhor, dos próprios livros do Senhor, dizem que Moisés fez esse relato. Mas o Senhor Jesus confirma que Moisés é o autor do Pentateuco. Veja, o maior testemunho para mim de que Moisés escreveu todas essas coisas não é apenas o restante das Escrituras, mas o próprio Cristo, que foi anunciado lá em Gênesis. Ele diz em João capítulo 5, verso 46 ao 47, porque se de fato crêssemos em Moisés, lembram-se que aqueles opositores do Senhor Jesus, sempre, costumeiramente, eles atacavam, eles esfregavam a lei de Moisés na face do Senhor. Lembra-se disso? O Senhor sempre foi atacado por descumprir a lei de Moisés. Mas o Senhor diz assim, porque se de fato vocês crescem em Moisés, também te crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Veja Jesus dizendo, Moisés escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como vocês creriam em minhas palavras? Vocês vivem me atacando porque vocês não sabem que Moisés escreveu a respeito de mim. Se vocês soubessem disso, vocês não teriam a postura que vocês têm. Vocês acreditariam em mim. Veja como Jesus coloca essas coisas defendendo a autoria de Moisés.
Fonte para Moisés. Qual foi a fonte, pastor, que deu tudo isso? Moisés não viveu naquele tempo, pastor. O senhor está dizendo que Moisés viveu naquele tempo, então? Não, nem eu, nem a tradição diz isso. Mas cremos plenamente que o relato veio diretamente do próprio Deus. O que é que você acha que Moisés ficou fazendo nos 40 dias que ele passou lá em cima do Monte Sinai? O que é que você acha que ele recebeu ali? O que é que você acha que ele recebeu naquelas intervenções face a face que Deus tinha com Moisés? Era recebendo o quê? Somente a lei? Tudo aquilo que está escrito por Moisés, a gente acredita que ele recebeu. Primeiro, da parte de Deus. Segundo, dos relatos dos outros povos que já circulavam. Não esqueça, existia também uma testemunha oral, existia uma oralidade circulando naquele ambiente. Isso fazia com que o relato chegasse, não esqueça, Adão passou para os seus filhos passou para os seus netos passou para os tataranetos, enfim, a história veio circulando. Claro, Moisés ouviu tudo, Moisés era um homem versado, letrado, podia fazer um trabalho acurado, não só de pesquisa científica, mas também de comprovar a oralidade dos escritos. Isso faz com que Moisés seja a figura principal para escrever o Gênesis, até os 5 primeiros livros, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A única parte desses 5 livros que a gente não acredita que Moisés escreveu é o final do relato da própria sua morte. Certamente aquilo foi escrito por Josué, seu sucessor, e fecha assim o livro de Deuteronômio. Qual é o propósito, então, de tudo isso? Qual o propósito do relato? Reorientar o povo que estava no cativeiro. Lembre-se, quando é que Moisés escreve isso? O povo está no cativeiro o quê? Egípcio. O povo não tinha lei, a palavra escrita. Agora Moisés escreve e diz assim, para orientá-los, para dizer o seguinte, vocês estão no cativeiro. Vocês entendam que vocês não são desse lugar. O Senhor fez promessa ao pai de vocês. Lembre-se, aquela geração que estava no cativeiro não eram necessariamente aqueles que estavam mais perto de Abraão. Abraão só teve um filho, Isaque ou 2, Ismael. Lembre-se, o povo estava no cativeiro, sem orientação, sem escrito, não entendendo por que nasceram na escravidão. O Senhor agora resolve se revelar a Moisés, dizer, orienta esse povo que está preso, eles não sabem nem por que estão aqui. Escreve. Escreve tudo desde o começo. Vai mostrando para eles qual for a aliança que eu fiz com Noé, que eu fiz com Abraão. Vai mostrando para eles. Escreve tudo, reorienta esse povo. Mostra a origem das leis, mostra os 10 mandamentos para eles. Digam para eles que eles precisam ser fiéis no casamento. Eles estão aqui praticando poligamia. Tem vários homens com várias mulheres com vários homens. Eles precisam entender que isso é pecado, Moisés. Escreve, Moisés. Como que o povo saber de tudo isso se não tivesse um escrito? Nós somos considerados, meus irmãos, a religião do livro. Nós temos um livro, nós temos uma coisa escrita e precisamos valorizar isso, porque isso nos orienta contra a nossa idolatria, contra a nossa pecaminosidade, contra a origem dos nossos males. Nós precisamos entender claramente que isso é muito importante. Quando o Senhor quis se revelar, Ele escreveu, Ele deixou isso relatado. E qual o objetivo da criação? Deus quer se revelar a nós. Deus quer nos fazer dele. Veja o que ele diz em Isaías capítulo 43, versos 6 a 7. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas, das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo seu nome, e os que os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Observe a última frase. Traz tudo para mim, dos que eu tenho chamado pelo meu nome, e os que criei para a minha glória. O objetivo principal do relato da criação é mostrar para mim e para você que nós fomos criados para a glória do nosso Deus.
Não é para que nós, os servos de Deus, se curvemos às falsas teorias de um falso ensino, de um falso cientificismo. O que importa para nós é reafirmar categoricamente que Deus criou todas as coisas com poder e glória. Se ignorarmos o fato do relato da criação, que Deus existe e nos criou, abriremos espaço para as perguntas: quem sou? Qual o propósito da minha vida? O que é a morte? Por que muitas pessoas se pegam no niilismo, na visão desesperadora de mundo? Por quê? Porque elas não acreditam nisso. Elas não acreditam que existe um Deus eterno, todo-poderoso e soberano, que resolveu nos criar para Ele mesmo, para a glória dEle mesmo. Isso nos define quem a gente é, isso garante a nossa identidade, isso faz com que a gente entenda o propósito da nossa vida, isso faz a gente entender por que a morte, porque o salário do pecado é a morte. Muitas pessoas vivem desesperadamente as suas vidas, sem propósito, desespero, aflições, angústias, porque já não acreditam mais que todas as coisas foram criadas com Deus, inteligente e que tem propósito para aquilo que Ele criou. Então, depois dessas questões mais introdutórias, meus irmãos, vamos mais para a parte, vamos chegar mais próximo do texto. Essas questões eram muito importantes para que, a partir daqui, a gente possa continuar a exposição. Então, vamos para o texto bíblico. Primeiro, esses dois versos declaram duas grandes coisas. Primeiro, verdades acerca de Deus, e depois, verdades acerca do mundo. O primeiro verso mostra verdades acerca do Senhor, e o primeiro e o segundo verso mostram verdades acerca do mundo. Então vamos ao primeiro verso. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Nós costumamos dizer que esse primeiro verso é um prólogo, é uma manchete, um resumo geral de tudo que vai vir agora a ser dito. Deus criou todas as coisas que está nos céus e na terra. Isso é um resumo de toda a criação. Não é um relato da história de forma linear, mas é um relato da história dizendo o seguinte: Deus existe antes de todas as coisas. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui com esse relato é que Deus é eterno. Deus não teve começo e não terá fim. Deus é a causa que não teve nenhuma causa antes dele. Ele é a principal causa. Os efeitos somos nós. Os efeitos são as coisas criadas. Dele é o primeiro motor. Dele parte todas as coisas. Dele faz com que tudo venha à existência. Não existiu nada antes dele. Não existe nada antes dele. Não existiu ninguém que lhe desse um conselho. Ô Deus, faz o seguinte, cria o mundo. Não existiu ninguém que fosse dar um conselho para ele. Que pudesse dizer para ele o seguinte: olha, por que você não resolve sair da situação da sua eternidade, tão bem de vocês três, Pai, Filho e Espírito Santo, e você resolve criar alguma coisa? Ninguém deu esse conselho a ele. Não existia ninguém, não existia o alicerce da terra, não existia a redondeza do cosmos, nada. Nada existia. E ele veio e criou todas as coisas. Deus é eterno. A segunda coisa que a gente vê, Deus é distinto da sua criação. Ele não tem os limites da sua criação. Ele não está limitado a tempo e espaço. Ele não pertence à nossa cronologia que a gente conta, setembro 22 de 2024. Deus não. Deus não está preso ao locus da criação, ao local que Ele criou todas as coisas. Não há nenhuma prisão, não há nele nada que o prenda. Ele é livre. O que Ele fez é um fato, não é apenas uma história. Esse Deus mostra o relato de Gênesis 1:1, que Ele é um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, diz a confessionalidade dos apóstolos. Considerando que Deus é tudo isso, a gente se aproxima do verbo criar, aqui do primeiro verso. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu queria que você prestasse atenção agora. O que Deus fez aqui, ninguém pode fazer.
A estrutura literária mostra claramente que bará refere-se a algo, bará no hebraico, que é criar, refere-se a algo que venha a acontecer sem nada existente. Pode referir-se a uma mudança ou transformação radical, como, por exemplo, o aparecimento dos novos céus e nova terra. Em Isaías 65, esse verbo é usado. Quando os propósitos de Deus na história são revelados e os aspectos novos são renovados, são criados por Deus, o termo bará sempre é utilizado. Quando é para surgir tudo do nada, é esse verbo que está lá. Esse verbo demonstra que só aqueles que são o sujeito da ação desse verbo são eternos, é poderoso, é infinitamente glorioso, nada é igual a ele. E pastor, e quando nós falamos de fazer alguma coisa relacionada ao homem, aí a língua hebraica usa outro verbo, azar. Aí você pode fazer o instrumento musical, você pode construir a casa, remodelar, você pode azar, mas somente Deus pode barar. E aqui especificamente é barar, ex nihilo, criar do nada, trazer todas as existências do nada. Somente Ele teve esse poder. Ninguém tem. Tudo que a gente cria é de matéria já existente. Não tem nenhuma criação nossa que seja original. Nenhuma. Originalidade é um termo que é muito complicado de você pensar. Se você pensa em originalidade de quê? De estilo, de conceito? Talvez sim. Mas quando se refere à criação, o único original que criou todas as coisas do nada é Deus. Quando os propósitos de Deus foram expressos e pedidos, suplicados por Davi, lembra-se do Salmo 51, verso 12, quando Davi orou, ele disse assim, por um coração limpo e um espírito renovado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Se lembra da oração de Davi? Davi orou acertadamente, dizendo, bará, cria em mim, ó Deus, um espírito puro. Davi estava dizendo assim, faz o que o Senhor somente pode fazer. Cria em mim um coração puro, um espírito inabalável, que somente é obra do Senhor, não é de homem nenhum. Então, por favor, o Senhor crie isso em mim. O verbo bará aqui, meus irmãos, está no singular. O que aponta para que esse Deus, que é eterno, que é todo-poderoso, que criou todas as coisas do nada, é único Deus. Criou é a terceira pessoa do singular. Ele, único Deus que existe. Mas o nome Elohim, o im no hebraico é um plural, e está também, é para ser justo e honesto intelectualmente. Nós precisamos dizer que o verbo está na terceira pessoa do singular, indicando uma unicidade dessa pessoa, mas o nome de Deus está aqui no plural. O que isso indica, pastor? Não esqueça que nós estamos falando de outra língua. E o plural no hebraico é completude, é também sim, número de pessoas, mas é completude e plenitude de majestade e poder. Por isso que acertadamente os escritores traduziram apenas Deus com D maiúsculo e não deuses com D minúsculo na sua Bíblia. Porque o verbo aqui está na pessoa do singular. A coerência é que você entenda que esse plural aqui foi usado para enfatizar a majestade e a grandeza e o poder do nosso Deus, ao invés de falar das suas pessoas. É verdade também que isso já indica um caminho. Porque Deus criou todas as coisas, os céus e a terra. E no verso 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas.
Então já apareceu o Espírito de Deus. Deus no primeiro verso, Espírito de Deus no segundo verso. E o terceiro verso, o instrumento pelo qual ele criou todas as coisas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Qual foi o instrumento? Que ele criou todas as coisas, que ele trouxe à existência todas as coisas, algum material pré-existente, como diz a ciência, que a matéria é eterna. Não, a matéria não existia. O materialismo precisa resolver o problema do relato de Gênesis. E o que é que ele faz? Ele desconsidera. Mas se nós cristãos consideramos que o relato de Gênesis é verdadeiro, nós temos um problema aqui, de entender que a matéria ela não é eterna. Deus trouxe à existência a matéria. A partir de um Deus que fala conosco, que falou para que a matéria viesse a existir. Então, Deus Pai, Deus Filho sobre a face do abismo. E como eu posso subentender que o verso 3 de Gênesis aponta para Jesus Cristo? Por causa do relato de João. Eu queria que você mudasse a sua Bíblia para lá, para João capítulo 1, por favor. João capítulo 1, verso de 1 a 3. Eu queria que você prestasse atenção no seguinte. Quais são os versos que nós estamos nos debruçados lá em Gênesis? De 1 a 3. Quais são os versos de João que nós vamos ler? De 1 a 3. Presta atenção. João quer defender o quê? A divindade do Senhor Jesus. O objetivo do evangelho de João é dizer que Cristo é Deus. Que Jesus é Deus. Olha como é que ele começa fazendo isso. Olhando para onde? Para a criação. Qual é a primeira palavra do evangelho de João? Arque, princípio. João está querendo voltar lá atrás. João está fazendo a gente olhar para Gênesis de novo. E entender o seguinte, no princípio era o verbo, a palavra, o logos. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João está querendo dizer o seguinte, da pessoa que eu vou tratar agora, que chama-se Jesus Cristo, ele é o logos encarnado, ele tabernaculou conosco, é isso que ele diz no verso 14. E o verbo se fez carne e habitou, tabernaculou, veio e ficou conosco. Verso 14 ele diz isso. Então, a pessoa que eu vou tratar agora, meus irmãos, é isso que João está dizendo, é aquela que estava lá no Bereshit, lá no princípio, lá atrás ele já estava. Fazendo o quê? Ele estava no princípio, verso 2, com Deus. E o verbo era Deus, já disse ele no primeiro verso. E ele estava no princípio com Deus. E a terceira coisa, e o verso 3, todas as coisas. Por que verso 3? Lá no verso 3 tem o quê? Haja luz e houve luz. Por que verso 3 aqui? Justamente verso 3, João está querendo dizer isso. Porque João quer que você identifique aquela palavra com o logos que ele está dizendo aqui. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Qual foi o instrumento que Deus utilizou para trazer todas as coisas à criação? A palavra. E quem é essa palavra? É o Logos divino, é o verbo encarnado. Logo, existe um agente da criação. Por isso meu tema de hoje, agente da criação e não 3. Um só. Existe um agente da criação, por causa do verbo bará, criou. Está no singular, terceira pessoa. E esse agente da criação é o Deus Todo-Poderoso, que subsiste em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo criou todas as coisas. O Deus que subsiste em 3 pessoas criou, bará, todas as coisas. É assim que a gente crê. E a última coisa que voltando lá para Gênesis, que esse primeiro verso revela para nós, é que Deus é um ser pessoal que quis se revelar. Nós só podemos estar falando disso tudo agora aqui, porque ele quis fazer isso. Ele quis se mostrar a mim e a você. Se ele não quisesse se revelar, ele não tinha criado todas as coisas.
Se ele não quisesse se mostrar para nós, por que criar? Deus quis se mostrar para nós. Deus quis se revelar a nós. Por isso que ele começa a criar todas as coisas. Pastor, isso não pode apontar para uma dificuldade de Deus existir sozinho? Não. Lembre-se que quando você foi criado, os exércitos dos céus já diziam: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso. Deus não estava só quando resolveu criar o mundo físico. Não faz sentido a gente argumentar dessa maneira. Ah, Deus estava muito sozinho e resolveu criar. Não, senhor. Ele podia ter ficado satisfeito com o mundo espiritual. Ah, pastor, mas antes do mundo espiritual, por que ele resolveu criar também os seres celestiais? Por causa que ele quis mostrar-se, revelar o seu poder. E a vontade dele é livre. Ele faz o que ele quer. Se você diz que Deus tinha alguma solidão existencial no mundo eterno, você não está considerando que ele é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é uma comunidade em si mesmo. Então ele não tem solidão, meus irmãos. Não era porque ele precisava, eu preciso de alguma coisa para fazer. Não. É simplesmente por nos amar. Simplesmente por amar as coisas que ele quer criar. E ele criou todas as coisas. Esse é o primeiro relato do verso. E todas as coisas estão em céus e terra. Segundo verso. O segundo verso aponta muito para o mundo, para verdades acerca do mundo criado. Então vamos a essas verdades. Primeira, existia um mundo, a primeira discussão aqui desse verso, é que esse caos existia antes de Deus. Isso é impossível. Como é que diz o relato do verso 1? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, que ele criou no verso 1, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Veja, há uma discussão profunda na academia se esse verso 2 não era um caos já existente. Isso é impossível. Se você considera o verso 1 como que se sustenta, como Deus tenha criado os céus e a terra, você vai entender que a primeira coisa que ele fez foi uma terra informe e vazia, porque Deus mostra através do mundo a sua organização. Um bloco de terra com face do abismo. Sabe o que é abismo aqui? Todas as vezes que você lê nas Escrituras abismo, pode ver no Velho Testamento, a melhor tradução, a melhor identificação para isso, em Gênesis também tem isso. Gênesis 8, quando o Senhor vai trazer o dilúvio, o relato do dilúvio, diz que a face do abismo fendeu e as águas surgiram. Aqui é água. Tinha terra e água, e o Espírito de Deus pairava sobre a massa informe, a massa toda. Foi assim que ele começou a criar, de uma massa uniforme, sem forma, e das grandes águas de um bloco só, ele começou a trazer o mundo à existência. Então eu aprendo que o mundo é criado, que a matéria não é eterna, que eu aprendo com isso que todas as coisas dependem de Deus ter trazido a existência, porque ele é distinto da sua criação. A sua criação não é Deus. Como o panteísmo diz, tudo é Deus. Tudo tem centelha de Deus. A gente também é Deus. O relato diz que não. Que Deus nos criou e não que ele ofereceu de sua essência e distribuiu nos seres da criação. Ele é distinto da sua criação, apesar de estar dentro dela, apesar de se relacionar com ela. Veja, e o verbo aqui, pairar, eu queria chamar a sua atenção para o verbo pairar. Eu queria que você fosse em Deuteronômio 32, verso 11, por favor. Deuteronômio 32, verso 11. Deuteronômio 32, verso 11 diz assim. Isso é o cântico de Moisés. Deuteronômio 32, verso 11. Como a águia
desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Pastor, o que isso tem a ver com Gênesis 1 e 2? O verbo aqui, voejava, é o mesmo verbo pairava sob a terra informe a face do abismo. É o mesmíssimo verbo. O que isso mostra para nós? Que Deus não estava perdido no meio do caos, suposto caos, que alguns estudiosos declaram no verso 2. Ele não estava perdido, ele estava pairando, voejando, fazendo com que as coisas estivessem agora trazendo essa massa uniforme à vida. Em certo sentido, ele estava incubando a terra e a criação para trazê-la à existência. Era o método incubador do Senhor de trazer todas as coisas à sua existência. Ele pairava não porque ele estava perdido, mas porque ele estava gerando vida. E toda a vida deste mundo, depende do seu Criador. Depende de Deus. Esse mundo revela que ele passou a existir. A ciência moderna excluiu Deus da equação, mas ela esquece que ela nasceu no meio da igreja. Onde foi que a ciência nasceu? No período medieval, dentro da igreja. Por quê? Porque foi a igreja que declarou pela primeira vez: Deus é distinto de sua criação. Logo, a sua criação pode ser estudada. Logo, a sua criação pode ser investigada. Foi a igreja que anunciou isso. O que é que a ciência moderna faz? O que é que os pressupostos do modernismo fez? Tentou excluir Deus como ele estivesse misturado com a sua criação e que a gente não pudesse analisar cientificamente as coisas, porque a religião atrapalhava a ciência. Foi a religião que deu caminho à ciência. Foi a religião que disse: vá, você pode ir, pode prescrutar, pode investigar, porque Deus é distinto e ele se revelou na sua criação. A ciência moderna declara hoje, cientificismo, né? Não ciência, de verdade, falsa ciência, declara hoje que matéria gera vida, gera energia. Aqui no Gênesis, energia gerou matéria. Aqui no Gênesis, foi a energia de Deus que potenciou a matéria via existência. Você não pode fazer ciência se você não considera isso. Matéria não é eterna. Matéria foi criada. E se a matéria foi criada, em algum momento uma energia potenciadora trouxe essa matéria à existência. É isso que a ciência quer. O bom cientista, ele não precisa acreditar e se vir a Deus, mas ele tem que partir desse pressuposto questionando se a matéria foi eterna ou não. Se a matéria é eterna ou não. Isso é um bom cientista. Mas aqueles que excluem Deus dessa equação não podem ser considerados sérios. Por fim, meus irmãos, vamos aplicar algumas coisas à nossa vida. Primeira aplicação que surge para nós: precisamos buscar resgatar o nosso desejo de se relacionar com Deus como esse. Provando para você que no começo não existia, ou pelo menos naquela verdadeira ciência, naquele verdadeiro cientista, não existe nenhum tipo de dicotomia, ou querer excluir absolutamente o relato de Gênesis, ou pelo menos pensar na possibilidade de que Deus tenha sido criado. Veja, para exemplificar, Deus tenha criado todas as coisas, não que tenha sido criado, mas que ele tenha criado todas as coisas. Veja o que Albert Einstein,
considerado um grande cientista por todos, diz, é conhecido por suas reflexões acerca da ciência e da espiritualidade. Embora tenha expressado um conceito mais abstrato de Deus, é verdade, ele não tinha relacionamento absoluto com Deus. Não poderemos considerar um grande crente, um servo do Senhor, aquele que militou na igreja, pelo contrário, tinha suas críticas às instituições, é verdade. Mas uma das suas declarações mais famosas, que muitas vezes é citado em contexto de conexão entre criação e a força superior de todas as coisas, que é Deus. Ele diz assim, quero saber como Deus criou este mundo. Isso foi Einstein dizendo. E quem relatou isso foi Ronald Clark, no livro The Life and Times, de 1999. O maior biógrafo de Einstein guardou essa citação e coloca nesse livro e diz assim, quero saber como Deus criou este mundo. Não estou interessado neste ou naquele fenômeno, no aspecto deste ou daquele elemento. Eu quero conhecer os seus pensamentos. O resto são detalhes. Einstein abriu a boca para dizer isso. A igreja do Senhor tem que voltar a ter esse fascínio de volta com esse Deus. Eu não posso me fascinar apenas por algum cientista que aqui e acolá diz uma coisa legal, ou algum influencer que diz uma coisa legal. Esses caras só refletem um pouco da faísca de quem é absolutamente o Deus, o ser que tem que nos fascinar. Um Deus desse tem que voltar de novo a trazer em nós as paixões por Ele mesmo. Ele é Deus Todo-Poderoso. Você precisa vibrar de novo com o Senhor. Não com ninguém. Você precisa de novo ter interesse nesse Deus. Einstein disse assim, eu não quero saber de nada dessas coisas que são criadas. Eu quero saber o que está atrás do pensamento de um Deus desse que resolve criar todas as coisas. Eu quero conhecer esse Deus. Essa citação reflete o fascínio de Einstein pela ordem e complexidade do universo. Ele acreditava estar além da simples compreensão humana. Ele não via Deus como uma figura apenas antropomórfica, ou seja, que tem forma de homem, mas reconhecia um princípio maior por trás das leis que regem o cosmos. Volte, meu irmão, minha irmã, volte a se apaixonar por esse Deus. Ele tem muito mais para lhe oferecer do que qualquer pessoa que você siga nesse mundo. Segundo, lembre-se de quando se relacionar com Ele, de saber que Ele é independente e suficiente em si mesmo, e que estamos no mundo dele. Ei, você está no mundo criado não por você mesmo, por alguém que é superior a você, e você está de passagem num mundo que não é seu, é de Deus. Lembre-se disso. Eu preciso me lembrar disso. Para que assim, consequentemente, não tomemos nada como nosso direito. É meu de direito. Isso aqui é meu. Eu conquistei. Em que mundo? No que você criou? Em que mundo você conquistou? No seu? Você teve poder para criar o seu mundinho? Você está num mundo que não é seu, é de Deus. Portanto, tudo que você consegue aqui, por direito, não é necessariamente seu. É de alguma maneira dele. Ele é dono de sua existência. Ele é dono do mundo que você pisa todo dia o pé. Cuidado com isso. A gente se relaciona como Deus devesse algum favor para nós. Como Ele tivesse que se submeter os nossos caprichos e desejos, porque a gente quer. Isso não é a visão correta de se relacionar com Deus Todo-Poderoso de Gênesis 1 e 2 e 3. Lembre-se disso, meu irmão, e viva. Terceira coisa, viva também como Ele nos tivesse feito para Ele mesmo. Quer encontrar felicidade? Descanse no fato de que você não tem propósito existencial sozinho.
Você existe primeiro para a glória dele. Isso é talvez a lição mais difícil que nós, orgulhosos, prepotentes, arrogantes como somos naturalmente, precisamos entender. Nosso Deus é dono de todas as coisas e nos criou para Ele mesmo. A prova disso é que quando a gente se perdeu, e a gente vai ver isso no relato de Gênesis 3, Ele foi lá e perguntou a Adão: onde estás? Foi Ele que foi atrás de nós e nos trouxe de volta para Ele, porque Ele quer-nos para Ele mesmo. O Senhor, nosso Deus, é um Deus que nos criou para termos um relacionamento não apenas de criatura, mas como filhos amados que foram resgatados em Jesus. Leia Gênesis sempre com a perspectiva da história da redenção. Leia Gênesis sempre pensando de que há uma fagulha no começo, já apontando para o fim. Van Groningen dizia, um grande estudioso de teologia bíblica aqui dos Estados Unidos, ele dizia o seguinte: há uma escatologia, há um final já no início. O início aponta para que, de alguma maneira, essa terra que agora foi moldada e estabelecida não vai poder ficar dessa maneira, corrompida pelos nossos pecados. O pecado de Gênesis 3, que nós vamos chegar lá, aponta necessariamente já para uma redenção, redimir todas as coisas. E que a gente viva dessa maneira então, meus irmãos. Na maneira de que nós somos do Senhor e Ele nos criou para Ele mesmo. Assim encontraremos felicidade. Assim encontraremos real sentido de existir. Porque se nós tiramos Deus sempre da equação da nossa existência, o que é que fica? Canseira, mesmice e repetição. Dorme, acorda, trabalha, gasta, trabalha. E essa repetição incansável e cansável, insustentável. Uma repetição frívola, vazia e desanimadora. A perspectiva que nos anima é que não, nós temos o sentido pelo qual estamos aqui. Nós sabemos por que existimos. Existimos para Ele mesmo. Existimos para glorificá-lo. Existimos para, com isso, sermos repletamente cheios do gozo da sua presença. A Ele, pois, toda adoração, todo louvor e toda a glória, como nós vamos cantar agora com os nossos irmãos. Vamos orar. Senhor,